Fala galera, esse é o episódio 2 da série Dicas de Bodyboard. Hoje a gente vai falar sobre tamanho do bodyboard. Eu vou dar as dicas básicas de como você acertar na escolha da sua próxima prancha de bodyboard de acordo com suas características físicas, de altura, peso, o seu biotipo, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo, que no final dele você vai saber como escolher o tamanho do bodyboard. Valeu? Galera, hoje a gente vai falar sobre o tamanho do bodyboard. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre os tamanhos, sobre os shapes do bodyboard, são as 5 medidas que diferem qualquer prancha de bodyboard. Essas medidas fazem com que uma prancha seja distinta da outra. Seja uma prancha para drop knee, um bodyboard infantil, um bodyboard amador, um profissional, toda prancha de bodyboard tem que ter essas 5 medidas. Essas 5 medidas são elas: o tamanho total, a altura da prancha, a largura da prancha, ou seja, a medida de wide point, que é o ponto mais largo da prancha de bodyboard, a largura do bico, a largura da rabeta e a distância do bico para o wide point, que seria esse ponto mais largo. Hoje a gente vai falar sobre o tamanho, a altura da prancha e como você escolher de forma mais precisa essa altura ideal para a sua estatura, para o seu peso, para o seu biotipo físico, beleza? Uma coisa que você tem que entender é que as pranchas são medidas em polegadas. Então, essas medidas que você vê nas pranchas, 39, 40, 41, 41,5, 42, querem dizer que essas pranchas, por exemplo, essa prancha tem 40 polegadas, ou seja, você multiplicando 40 vezes 2,54 centímetros, você vai obter o tamanho da prancha em centímetros. Então, assim, a maioria das medidas que você vê nas pranchas de bodyboard, por serem medidas americanas ou europeias, né, que fazem essas medições, elas se padronizaram em serem medidas em polegadas. Mas com essa conversão você consegue ter uma noção real de qual o tamanho, qual a medida correta para nossas medidas que são em centímetros. Então esses tamanhos que você vê, 41, 41,5, então 41 polegadas e meia, e até às vezes 1/4 de polegada, tem prancha que é medida em 41,75, quer dizer que ela tem 41 polegadas mais 3/4 de polegadas. Então basta você converter, fazer uma multiplicação direta, que você vai obter o tamanho da prancha em centímetros e vai ter uma noção melhor de qual é essa altura mesmo real da prancha, correto? A forma mais básica, né, mais conhecida aí de você medir a altura da prancha de bodyboard seria aquela de você alinhar a prancha no chão, importante estar descalço, e medir se a prancha está aqui na faixa do seu umbigo, né? Essa é a medida mais conhecida, é a medida mais usada e mais falada há muito tempo, né? Essa medida, ela dá uma tolerância ainda de 2 dedos acima ou 2 dedos abaixo, mas, na minha opinião, ela não é uma medida que é muito precisa e que facilita a escolha desse tamanho do bodyboard. Por quê? Porque essa medida leva em consideração apenas essa relação entre a altura da sua perna e a altura do total da prancha. Então, em muitos dos casos, serve bastante para você ter uma referência, mas ela não é uma medida muito precisa, ok? A outra forma de medir a prancha, que também não é tão conhecida, mas também muita gente já deve ter ouvido falar, é uma medição onde você pega a prancha de bodyboard, você coloca a linha, o fim da prancha, a rabeta, o final da rabeta da prancha com a linha dos joelhos, e você verifica se a prancha, olhando para frente, se ela se encontra
entre o seu queixo e o lábio inferior, certo? Essa medida faz até um pouco mais de sentido, tendo em vista que essa é a área do corpo que você está em cima da prancha quando está dentro da água, certo? Essa medição aqui vai ser a área do seu corpo que está em cima realmente da prancha. Mas também, na minha opinião, ela não é uma medição muito precisa. Então, assim, na minha opinião, a forma mais correta e mais assertiva de você escolher o tamanho do bodyboard é pela tabela. Essa tabela que mede a relação do peso e altura com o tamanho do bodyboard, ela foi desenvolvida pela gente com mais de 10 anos de experiências nas vendas de bodyboard, tendo o feedback dos clientes de algumas coisas que dão certo ou não. A gente pegou como base algumas tabelas vistas por fabricantes de pranchas, por marcas gringas e até por marcas nacionais, e foi adaptando para essa tabela que a gente acredita ser o mais próximo de que você vai conseguir de acertar o tamanho do bodyboard sem ter muito transtorno assim, de não ter a prancha para escolher. Pela tabela você pode comprar a prancha de bodyboard mesmo sem estar em contato direto com a prancha, mesmo sem medir a prancha próximo ao seu corpo, seja pelo umbigo, seja pela relação joelho até o lábio inferior. Com essa tabela você consegue comprar a prancha de bodyboard mesmo à distância, mesmo não tendo a prancha para medir próximo ao seu corpo. Outra vantagem é se você quiser presentear essa prancha de bodyboard para outra pessoa, você não sabe, basta você saber a altura e o peso da pessoa, ter uma noção do biotipo físico, para que você acerte aí na escolha da prancha de bodyboard. Então assim, galera, essas informações vão te ajudar na escolha do tamanho do seu bodyboard. Existem outras variáveis que também têm influência, como o estilo de onda que você surfa, o seu estilo de surf, a espessura do bodyboard, o shape, tudo isso também pode influenciar no tamanho. E não existe uma escolha ideal, existe um processo de experimentação até que você escolha qual shape, qual modelo, qual tamanho vai se adequar o melhor ao seu estilo de surf, ao estilo de onda que você surfa. Então tudo isso é um processo de você surfar com diferentes modelos de bodyboards até escolher o que se encaixa melhor para você, beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa um like aí pra gente, isso ajuda a saber se a gente está fazendo o trabalho certo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima e viva o bodyboard! Valeu!